Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através do Facebook. O nosso boa noite. E mais um dia, mais uma vez, que nós que fazemos o grupo de oração Irmã Meimei, nos reunimos em nome de Jesus para falar de Jesus. E, obviamente, como todos os dias na nossa casa, a gente começa agradecendo. E a gente também aqui na casa, estamos passando aquele filmezinho antes da reunião, para que a gente não fique dizendo, não desliga o telefone, não é, Rodrigo? Então a gente vai passar filmezinho educativo, né, para todos nós. É tempo que chega nossos irmãos. Já estamos tomando conhecimento que o trânsito da nossa cidade está terrível, né? Sentar naquela ali, Jorge, é melhor para você? Tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas muitas vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. De todas as capelas e as respostas mais lúcidas e belas não te fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Graças a Deus. Então a gente já viu, né, esse filmezinho que é importante. A gente sabe que ao chegar na casa de oração a gente tem que se manter exatamente assim. Sabemos que muitas vezes a gente vai ao centro espírita um ano, 2 anos, 3 anos, uma semana, e às vezes a gente não consegue aquilo que a gente foi buscar e culpamos a casa. Mas a gente precisa ver se a gente está se comportando de forma a receber, não é? E aí esse filmezinho que a gente está passando é exatamente para a gente compreender. A gente chega na casa de oração, é importante que a gente se comporte dessa forma, não é? A gente sabe também, dito pelos nossos irmãos espirituais, que o celular, ele atrapalha, entendeu? Existe, não é, Amadeu? Atrapalha, né? Corta as energias, então é importante que a gente desligue. Exatamente. Então não pode. Então vocês colocam no silencioso. Gente, e graças a Deus, com muita alegria no nosso coração, que mais um dia, mais uma vez, nós nos reunimos em nome de Jesus, nosso mestre, amigo e irmão maior, para cumprir o nosso compromisso espiritual através da nossa mediunidade, né? Hoje, todos sabem que é o último dia de reunião nesse ambiente. Nós vamos mudar de casa, todos já sabem, nós vamos mudar para a Rua Poço de Caldas, no Conjunto Pirangi. Quarta-feira, se Deus quiser, a primeira reunião depois do Carnaval, já estaremos lá, não é? Não vai mudar nada, só o endereço. E a única coisa que vai mudar é que vai ficar melhor, não é? Porque vai ser muito mais aproveitado a casa, nós vamos ter lugar para fazer tudo que a gente precisa. E a alegria também da gente
que todos nós que fazemos o grupo de oração Irmã Meimei estamos, de ter hoje como presidente da nossa casa, o primeiro presidente, inclusive, Amadeu, porque durante esses 27 anos que o Goim funcionou aqui na minha casa, que é a nossa casa, nunca teve presidente. Porque todos sabem que nós começamos no Goim estudando um livro, Paulo Estevão. Nós tínhamos um centro espírita na Ribeira, o Núcleo Espírita Cristã Deus Paz e Amor, muitíssimo conhecido. E aí, aqui nós começamos junto com os amigos, na época eu morava na cidade, pertinho do centro, mas quando eu me mudei para essa casa, a gente começou a estudar com os amigos o livro para Paulo Estevão, que eu acho que todos os espíritas devem ler. E aí, estudando esse livro, nós começávamos a fazer prece por alguém, e assim sucessivamente foi crescendo, e tornou-se, não era pretensão nossa, mas aí tornou-se o que está. O grupo de oração Irmã Meimei, que tenho certeza deve ter já feito bem a muitos que aqui bateram a porta. Então é com muita alegria, Ilma, eu agradeço a Deus, a oportunidade que nos foi dada, e quero dizer a todos que, obviamente, que não vou ficar triste, porque vou estar lá junto do Amadeu todos os dias, não é? Todos os dias eu vou estar lá com o Amadeu, com a Ana, com toda a equipe, com todos os irmãos da casa, cumprindo a nossa missão. Não mudou nada no Goim, mudou apenas o endereço, para que a gente pudesse fazer lá o que a espiritualidade estava pedindo, a evangelização infantil, que já vai começar, o EGE, o estudo mediúnico, além do estudo mediúnico aprofundado com o querido Sebastião Carlos Maia, que continua conosco, todos continuam conosco, irão continuar conosco lá. Hoje, a palestra do dia de hoje, ela tem o tema, ela tem o tema de o carnaval na visão espírita. Deve ter acontecido algo muito sério, porque o nosso querido irmão Adriano, assíduo à casa, é uma pessoa maravilhosa, ele falou pela manhã até 2 horas que vinha, e a poucos minutos nós recebemos uma mensagem que ele não viria, porque aconteceu alguma coisa que ele não pôde vir. Não tem problema nenhum, nós vamos fazer a reunião e passar uma palestra de Divaldo Pereira Franco, falando exatamente sobre esse tema. Combinei com o presidente, ele concordou, nós vamos ler o Evangelho, vamos fazer uma reunião normal. E aí, em seguida, nós vamos assistir essa palestra de Divaldo Pereira Franco, não é? Exatamente a respeito do tema que seria a noite de hoje. Seria o tema da noite de hoje, que é o carnaval na visão espírita, não é? A gente precisa... Como será isso? O que significa o carnaval na visão espírita? Os espíritas são contra o carnaval? O que é que acontece? No carnaval, os espíritos, os benfeitores nos deixam abandonados? Nós vamos ver tudo isso, tá certo? Então, a gente eleva o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele. Muito obrigada, Jesus, pelo dia de hoje, por tudo que nos foi dado, pelas coisas boas, por aquelas que não foram tão boas. Obrigada, Jesus, pelas refeições que nós já conseguimos fazer hoje, porque há outros iguais a nós que não fizeram e vão depender da bondade do outro. Obrigada, Jesus, pela nossa família, e como é bom ter família. Como é bom. Obrigada, Jesus, pela nossa família. Agradeça a Jesus pela sua família, mesmo que dentro dela tem alguém que possa, aos seus olhos, estar lhe dando trabalho. A doutrina dos Espíritos nos chama a atenção através do capítulo 14, que tem o título de Honrai vosso pai e vossa mãe. Mostra que nós nos encontramos através do processo reencarnatório com nossos afetos, mas também com os desafetos. E a misericórdia de Deus é tão grande para conosco que vem na nossa família. E aí, a gente, imagine você, eu aprendi com a doutrina dos Espíritos e com os irmãos espirituais que Jesus, na sua misericórdia infinita, faz com que a gente frequente a primeira faculdade, que não é o banco de escola, é a faculdade
da família, não é? Ali é onde a gente aprende a conviver um com o outro, a compreender a dificuldade um do outro e entender que somos filhos do mesmo útero, do mesmo pai, mas que são espíritos diferentes, comprometidos. Então, obrigada pela nossa família. Intercedamos a Jesus, ao seu coração amoroso, as suas mãos misericordiosas, pelas dores dos dois lados da vida e dos quatro cantos do mundo. Dizemos pelos dois lados da vida porque nós sabemos que existe uma vida sem ser a nossa aqui, encarnada. Então, lá na vida espiritual também tem dores, tem prantos, tem ranger de dentes. Então, pelas dores dos dois lados da vida, a nossa intercessão a Jesus, esse mestre, amigo, irmão maior, capaz de aliviar as nossas dores. Intercedamos a Jesus por aqueles nossos irmãos que se encontram neste momento debaixo das marquises, dos viadutos, que são iguais a nós. Intercedamos por aqueles irmãos que enveredaram nas drogas, não só no alcoolismo, mas em todas as outras. Peçamos a Jesus amorosamente, sem julgá-los. Temos cuidado com o nosso dedo indicador, porque quando nós apontamos ele, 4 aponta para nós. Então, que possamos ver esses irmãos com muito carinho, com muito amor. Intercedamos a Jesus amorosamente pelos lares que se encontram em desarmonia, pelas crianças que se encontram órfãs de pais vivos e pelos pais que se encontram órfãos de filhos vivos. Intercedamos a Jesus pela paz universal. Aí, por que pela paz universal? Estamos no mês de fevereiro. E aí não vou nem a nível nacional, a nível local. Quantos assassinatos, quantos homicídios, quantas coisas terríveis. E nós temos que ficar de braços cruzados? Claro que não. Vamos interceder junto a Jesus por essa juventude. Vamos interceder junto a Jesus por todos nós. Hoje, quinta-feira, aproxima-se uma festividade, o carnaval, onde as pessoas usam toda a sua liberdade, toda a sua alegria, mas às vezes deixa ficar exacerbado. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos orar por essas pessoas que também vão brincar, e a gente vai ver na palestra do Divaldo como somos amados por Jesus, porque a espiritualidade vai lá dentro tentar nos ajudar. Quem leu o livro Esculpindo o Seu Próprio Destino, pelo espírito do irmão André Luiz Ruiz, pelo espírito de Lúcius, e a gente percebe lá no Esculpindo o Seu Próprio Destino o que é que acontece no carnaval e como somos amados por Jesus, como somos cuidados pela espiritualidade amiga, como o que eles fazem para nos ajudar. Gente, somos profundamente amados. Então, hoje, quinta-feira, que antecede o carnaval, que aqueles que vão brincar não esqueçam de orar antes, e você que não vai brincar, ore por aqueles que estão lá, e assim sucessivamente. A nossa intercessão também a Jesus pelos nossos vovôs e vovós que habitam o Leão, que habitam o lar do ancião evangélico, que habitam o Juvino Barreto e que habitam a casa Francisco de Assis, São Vicente de Paula, em Seramirim. E aí a gente estende a todos os vovôs e vovós a nossa intercessão, a nossa oração. E aí a gente abre o Evangelho, vou chamar o irmão Amadeu para que faça a leitura do Evangelho. Em seguida, nós vamos passar a palestra de Divaldo Pereira Franco, que tem o tema de Carnaval na visão da doutrina espírita. Senhor,
fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazeis que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus, e a gente passa o nosso presidente para ele fazer a leitura do Evangelho. Meus queridos irmãos, que as bênçãos e o amor de Deus, nosso Pai, continue nos envolvendo sempre. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, amai os vossos inimigos. Aliás, 12, amai os vossos inimigos. E o tópico desta noite: se alguém vos bate na face direita, apresenta-lhe também a outra. Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistires ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresenta-lhe também a esquerda. E se alguém vos quer demandar convosco para tomar a vossa túnica, abandonai-lhe também a vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, não repilais àquele que vos quer tomar emprestado. Está em São Mateus, no capítulo 5, nos versículos 38 e 42. E tem um comentário de Kardec, que é o seguinte: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar de ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exacerbação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia olho por olho e dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Cristo veio e disse: retribui o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresenta-lhe a outra. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa de fazer com que a sua visão não se transporte além do presente. Entretanto, é preciso tomar esta máxima ao pé da letra? Não, mais do que aquela que diz para arrancar o olho se ele for motivo de escândalo. Acentuada em todas as suas consequências, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, lhe dissipando todo medo. Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso entender benevolentemente
Não é preciso para estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Em dizendo para apresentar uma face quando a outra for batida, é dizer sobre outra forma que não é preciso retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho, e que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros. Isto é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão a manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso dizemos incessantemente: dirigi vossos olhares para a frente, quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Que as bênçãos e o amor de Deus, nosso Pai, a sua infinita misericórdia e bondade, continuem nos envolvendo hoje e sempre. E agora vamos ao filme, né? Que Jesus nos cubra de bênção e paz. A gente pode até interagir, viu, né, Amadeu? Se surgir alguma pergunta, a gente interage aqui, tá? Na palestra sobre o carnaval. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Para nossa alegria, mais uma vez conosco, Divaldo Franco. Como vai, Divaldo? Bem, graças a Deus. Divaldo, estamos aí em pleno carnaval. Então, os nossos amigos de casa pediram que você abordasse a visão espírita do carnaval. Por favor, Divaldo. A criatura humana tem necessidade de espairecer. Allan Kardec, com muita propriedade, quando estudou as leis morais, estabeleceu a lei do trabalho, mas também a lei do descanso. Naturalmente, o indivíduo necessita de espairecimento para renovar as suas células. A alegria, o repouso, fazem parte desse processo de equilíbrio do nosso estado psicológico. A nossa harmonia emocional depende também do equilíbrio das forças entre as ações que desenvolvemos e o repouso que se nos faz necessário. Em uma mensagem que recebi do Espírito Marco Prisco faz muitos anos, ele falava que mudança de atividade é também uma forma de repouso mental, porque saímos de uma área, da área do intelecto, para a área física. Daí é muito comum dispormos em nossas casas, principalmente os cavalheiros, as pessoas do sexo masculino, de um tipo qualquer de oficina, para podermos realizar atividades domésticas, pequenos concertos, como também a mulher normalmente tem uma máquina de costura, ou algo equivalente, para poder variar nas suas atividades, ora deixando o trabalho exaustivo, ora o trabalho cultural, para o espairecimento através do trabalho manual. Então a busca da alegria faz parte da nossa existência. No passado, em Roma, havia as célebres Saturnais, que já abordamos aqui alguns, quando tivemos a ocasião de falar a respeito do Natal de Jesus neste programa. Então, as Saturnais era uma semana dedicada ao solstício do inverno, o dia mais curto do inverno europeu, 25 de dezembro. Era também chamada a Festa dos Escravos, dedicadas ao deus Saturno e a outros deuses. Havia variações. As pessoas olvidavam tudo aquilo que constituía equilíbrio.
para poder entregar-se ao prazer, ao desbordamento do prazer. Era um momento hedonista, aquele momento epicureu, do gozo, da beleza, da insensatez. Durante aqueles dias, os escravos eram livres, mas também os senhores. E havia uma promiscuidade tão tremenda que os cristãos, na primeira fase em que a doutrina foi colocada ao lado do império, procuraram mudar, colocando a data de Natal aí. Mas logo depois, essas festas irão aparecer em Veneza, nos célebres bailes de máscara, em que a pessoa, utilizando-se de pequeninas máscaras, procurava ocultar a identidade, para poder entregar-se ao desbordar das paixões. Surgem as figuras mitológicas dos Casas Novas, dos Dons Juans, dos conquistadores baratos e daqueles que assaltavam as humildes donzelas que se lhes entregavam com muita facilidade. Então nasce, em um verbete latino, a seguinte frase: carne nada vale. E então se colocou isso antes da Semana da Páscoa, antes da célebre Quarta-feira de Cinzas, que é uma herança judaica, em que, como somos pó, ao pó retornamos. Então o indivíduo periodicamente cobria-se de pó, até São Francisco, quando sente a aproximação da morte, pede que o desnudem e que o coloquem sobre cinzas, porque era pó e ao pó voltaria. Então essa tradição vai encontrar agora no Carnaval, em que a carne nada vale, o desbordar total das paixões. E que acontece no dia seguinte, a pessoa arrependia-se ou fingia-se arrependida, e com as cinzas decorava-se. A igreja cristã primitiva, mais tarde católica, criando a Quarta-feira de Cinzas, através da queima dos ramos verdes que anunciavam a entrada triunfal em Jerusalém, transformava em pó e faz o sinal da cruz na testa dos seus fregueses, daqueles que participavam das suas crenças. O Carnaval ganhou rumo e se transferiu para a Riviera Francesa. E ali na Riviera Francesa passou a ter emoções muito mais graves. Já que era um período em que a carne nada valia, tudo era válido em nome do prazer. Para um novo mundo, o Carnaval veio com a herança portuguesa espanhola. E na América Latina, particularmente, com a chegada dos nossos irmãos de África, graças aos instrumentos surdos, a sensualidade do batuque, o ritmo que leva ao transe, o prazer das sensações transcendentais, e de imediato os portugueses trouxeram para nós o intrudo de lamentável memória, graças à imundícia, que lentamente se foi transformando no carne nada vale, no Carnaval. E o Carnaval passou a ser o período em que se prestava homenagem ao deus Momo. Na mitologia, há um momento muito interessante quando Freud, estudando as pulsões, nós vivemos entre duas pulsões, Thanatos e Eros. Thanatos representa a morte, Eros representa o amor sensual, a libido, Cupido ou Eros. Eros na Grécia, Cupido em Roma. Então Thanatos era irmão gêmeo de Hipnos. É uma mitologia muito bonita. E então Hipnos é o sono. Ele tinha uma irmã chamada Eris, que mais tarde será conhecida como a desarmonia. Então era a morte, o sono, a desarmonia. E esse Thanatos era filho de Nitro, a noite, e de Hades, o deus dos infernos profundos. Imagine que é trágico. Mas isso é o que foi dizer. Nós temos uma tendência para o Thanatos. E eu então me permitiria o luxo de apresentar Momo como um dos irmãos de Thanatos. Porque Momo é o deus prazer. E até esse deus prazer é também um mito muito curioso. Único e último. Cada ano há o deus Momo, primeiro, único e último. Antes, celebrizado pela gordura, pela ociosidade, porque a gordura do passado era símbolo de saúde, de projeção social, de boa alimentação. Hoje é patológico, é sinônimo de doença, de desenvolvimento glandular e é um perigo para a saúde. Então já temos os reis momos magros e até mesmo afrodescendentes em Salvador. Muito bem, o Carnaval torna-se a grande bacante, a bacanal.
A Bacanal é o derivado também de outro mito, Baco, o deus do prazer, o deus da embriaguez. E a pessoa, ao invés de utilizar-se desses dias para o prazer, para a renovação das forças, utiliza-se para a sensualidade. Eu devo o estado lamentável de alguns dos nossos administradores, que distribuem camisinhas quando deveriam distribuir cartilhas de educação sexual. Porque o carnaval não tem por finalidade precípua o erotismo, embora as pessoas desfilem nuas, que não tem nada a ver, para exibirem o corpo, para provocarem cada vez mais a decadência do sentido sexual, porque o muito visto desgasta e perde o encantamento, recorrendo-se às drogas alucinógenas, às substâncias químicas, para uma função que deveria ser eminentemente biológica. Mas então, o carnaval tornou-se uma tragédia do cotidiano. Eu psicografei um livro, faz 25 anos aproximadamente, que se intitula Nas Fronteiras da Loucura, e que estuda profundamente o carnaval no Rio de Janeiro, por volta do ano de 1968, quando as entidades venerandas, capitaneadas pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, realizam um trabalho de socorro às vítimas do carnaval, às vítimas espirituais, às entidades sangue-sedentas, apaixonadas, perturbadas, que se utilizam das criaturas para exauri-las, para que elas desfrutem ao máximo até a exaustão, quando se contaminam, não somente hoje da perigosa AIDS, mas como em todo o tempo da sífilis, das enfermidades infecto-contagiosas transmitíveis sexualmente, porque só se fala da AIDS, mas a irrupção da sífilis e de outras doenças degenerativas que são transmitidas sexualmente dizimam populações inteiras no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, os países de primeiro mundo, na França e particularmente na África, sofredor infeliz, em que a AIDS atinge algumas dezenas de milhões de vítimas e as demais doenças degenerativas que se contraem através do sexo. Então o carnaval perdeu totalmente a sua manifestação de prazer. Na Bahia, por exemplo, são os trios elétricos que arrastam multidões e que movimentam a média de 2 milhões de indivíduos em uma cidade com capacidade habitacional precária para 2.500 milhões. Então as ruas, as avenidas do Corso transformam-se em lugares de promiscuidade, de imundícia, exigindo do poder público um trabalho de higienização dos mais graves, como se estivéssemos na Idade Média. Tal horror que toma conta da cidade. Qual a cidade que suporta 2 milhões de foliões em 20 quilômetros, que começa na Praça Castro Alves e vai desaparecer nas praias de Itapuã? Mas antes eram 3 dias, domingo, segunda e terça. Logo depois, os que eram presos durante as festas pela embriaguez eram soltos na quarta-feira. Então se começou a formar o grupo das quartas-feiras, que iam para as portas do presídio, para ver sair os que estiveram retidos. Então o carnaval foi até quarta, mas logo se criou mais um dia, no Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro, também em São Paulo, a chegada do Rei Momo na quinta-feira. E o carnaval cresceu mais 2 dias. Começa quinta, com a chegada de Sua Majestade, o Rei Momo, primeiro, único e último, e logo emenda para os desfiles belíssimos das escolas de samba, mesmo com os corpos esculturais desnudos, que pouco influenciam no apetite sexual cansado das sociedades gastas pelo prazer. O desfile das escolas de samba são um espetáculo monumental de arte, de beleza, de magia, de cultura e principalmente da história, em que grandes artistas populares revelam-se em trabalhos de artesanato dignos de um Michelangelo, das músicas que também trazem o seu ritmo dignas dos grandes compositores populares. E São Paulo é rico de muitos desses cantores, um dos quais recentemente estava celebrando 100 anos da sua vida. Mas isso é o espetáculo, mas a promiscuidade é que é perturbadora. A intenção de terminar, destruir, de poluir as pessoas.
o número de assaltos, de violência, de estupros, de agressividade naquela multidão que segue os cordões dos trios elétricos. Tudo isso é aparvalhante. E o indivíduo compromete-se, ao invés de ser uma festa que renove as energias, que prepara o indivíduo para poder enfrentar mais os anos da sua atividade, aqueles que buscam a ardência do carnaval. Isso são feitos os que procuram as praias, os hotéis fazendas, as famílias que residem no interior para o justo refazimento. O carnaval tornou-se uma manifestação thanatos, uma manifestação de morte. Porque logo que ele passa, fica aquela ilusão carnavalesca em que as pessoas transformam os outros dias no permanente carnaval, como se a vida fosse constituída apenas de prazer. E quando vem os efeitos danosos, a gravidez não desejada, por descuido do anticonceptivo ou por descuido da camisinha, quando vem as doenças degenerativas, quando vem o abandono, porque aquela ilusão passa, ela é tóxica, quando vem o despertar da consciência, o arrependimento, o transtorno emocional, as obsessões, dos espíritos que se utilizaram daqueles dias de insensatez para poder perturbar o equilíbrio psicofísico das suas vítimas. Então, carne nada vale, sim, mas o espírito é o comandante. É necessário que valorizemos a carne, que é o receptáculo divino onde realizamos a nossa reencarnação para o processo da nossa evolução. Então, nos próximos dias do carnaval, o que fazer? Os espíritas temos algumas soluções que podemos oferecer como qualquer pessoa de bom senso. Utilize-se os dias do carnaval para uma boa leitura, para visitas a doentes, para convivência com a família, para reestruturação de planos e de projetos, para estudos, para a paz, para a meditação. Você tem uma convicção religiosa? Siga! Vá fazer o seu retiro católico, vá fazer o seu estudo bíblico, vá fazer o seu encontro espírita. Ivaldo, nós vamos para um breve intervalo e retornaremos em seguida. Agora você tem ao seu alcance livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. Acesse o site www.megalivros.com.br ou ligue 0 operadora 11 3186 9777 ou 0 operadora 11 3186 9766. Rádio Boa Nova. Sintonize. Em todo o Brasil. Saiba como ouvir. Ligando, por e-mail ou acesse o site. A comunicação em prol de um planeta de regeneração. Rede Boa Nova. Emissoras da FEAL. Fundação Espírita André Luiz. Estamos de volta com o programa Transição, hoje com Divaldo Franco abordando o tema Carnaval. Divaldo. Naturalmente que nós poderemos utilizar-nos do carnaval para festas. Podemos ir a bailes, é lógico. Não é o carnaval em si, é o comportamento do indivíduo no carnaval. Porque muitas vezes o indivíduo ermitão pode estar atormentado pelos conflitos do sexo, pelos tormentos do seu próprio comportamento. Eu me recordo de um dos primeiros santos cristãos, Santo Antão. Era um jovem egípcio que se fascinou por Jesus. Certo dia, sendo ele proprietário de grandes terras, ele viu uma escrava com o busto despido, e aquilo lhe produziu um sentimento de lubricidade. Ele ficou erotizado por aquele corpo escultural da mulher afro, e aquilo perturbou. À medida que ele se dedicou ao cristianismo, ele foi para o deserto, o Monte Pispir, onde se entregou a profundas meditações. E apesar de encontrar-se no Monte Pispir, ele dizia-se perturbado pelas forças demoníacas que o assaltavam sempre com a imagem daquela jovem. Não é exatamente assim. Hoje a psicologia, especialmente a psicanálise, explicaria muito bem o tormento de Santo Antão. E ele se atirava sobre cardos, ele feria-se para poder libertar-se do tormento da carne, que é um fenômeno biológico,
de fácil controle, não através desses sacrifícios, das punições que se impõe à matéria, porque não é a matéria culpada, é o espírito vicioso. Até que ele consegue superar o drama e concilia-se. Então não é o carnaval o responsável, mas o carnaval faculta ao indivíduo pelas facilidades que ali estão no prato e na bandeja do prazer. Então nós podemos perfeitamente ir acompanhar o curso, por que não? Irmos para as galerias para ver as escolas de samba desfilar. Temos nós aquele que nos agrada, a escola que nos toca desta ou daquela forma. Isso faz parte da vida, nos ajuda a vibrar. É a nossa conduta mental e moral. A maneira como nos utilizamos dos dias de prazer e licenças para nos entregarmos à hediondez e depois recuperarmos a máscara da hipocrisia puritana. Então, isso sim que é o condenável. Então, os religiosos criaram, como eu disse no outro módulo, os retiros, os grupos de estudo bíblico, os espíritas, os encontros de jovens. Na Mansão do Caminho, por exemplo, os nossos jovens, uma média de 300 a 400, reúnem-se desde o sábado, todos os anos, na Mansão do Caminho. E ali ficam conosco durante os dias para podermos estudar, para podermos brincar, jogar, também realizarmos esportes, namorar, porque são jovens. E é uma forma de encontro, de amizades, de relacionamentos dentro de padrões éticos, procurando aprofundar o conhecimento doutrinário, que é naturalmente orientado por pessoas mais experientes. São convidados companheiros lúcidos para poderem divulgar a doutrina, para poderem estudar os problemas do cotidiano, a violência urbana, o sexo desregrado, a toxicomania e outros fatores que dizem respeito à nossa cultura e à nossa sociedade. Em Goiás, por exemplo, realiza-se o grande congresso anual, que já deve estar na sua 20ª ou 22ª edição, que reúne mais de 3.000 pessoas no Centro de Convenções de Goiânia, todo o edifício dedicado a crianças que são atendidas em uma das obras sociais muito belas que nós temos em Goiânia, o ginásio Emanuel. Ou então, os jovens de uma outra instituição e os adultos participando de atividades durante o dia inteiro, de conferências, de seminários, de estudos, de debates, de teses e também apresentações de corais, de jograis, de pequenas peças de teatro, cultura, desenvolvimento dos sentimentos. E outras cidades do Brasil, como no Rio de Janeiro também, a USERJ, a União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, realizando atividades em vários polos no Estado, reunindo 500, 600 jovens em tal lugar, em qual lugar, para que todos possam experimentar a alegria desses dias de refazimento. Então o carnaval não é bom, não é mau. A maneira como se conduz os indivíduos nesses dias é que tipifica a qualidade do seu caráter moral, porque também se pode fazer algo semelhante na Semana Santa ou em qualquer outra semana sempre santificada pelo amor de Deus. No livro a que nos referimos, nós vamos encontrar o mundo espiritual preocupado, criando lugares para poder atender aos espíritos que se miscuem nas fantasias vampirescas com as entidades terrenas. Essas entidades perversas do astral inferior, usemos a palavra kardeciana, da erraticidade inferior, domiciliam-se em nosso campo mental e nos absorvem as energias, vampirizam-nos as forças sexuais e nos atiram aos calabouços da insensatez. Então, Dr. Bezerra e uma grande equipe no campo de Santana armaram, utilizando uma palavra terrestre, armaram um serviço de socorro próximo para também atender os que são vítimas dos crimes, dos homicídios, das mortes violentas, das paradas cardíacas, na exaustão dos festejos. Eu me recordo de uma das cenas muito belas do livro, quando uma jovem que morava na zona norte do Rio, tecnicamente a área mais pobre da cidade, pegou um trem e veio para fazer uma visita a uma mulher necessitada, que lhe recebeu carinho hebdomadário. Era dia de carnaval, ela não estava trabalhando, e vem para ajudar, vem com o sentimento nobre da caridade.
Tão bom podermos visitar os enfermos, levar-nos a palavra de carinho, a nossa assistência. E terminada a sua tarefa, ela vem pelas ruas centrais, algo desertas, no coração da cidade do Rio de Janeiro, na direção da central do Brasil, para pegar o trem. Quando um grupo de jovens, vendo aquela moça, ao entardecer, de imediato, voluptuosamente, assolados pelas forças do mal que estão na nossa psicosfera, e sintonizamos como com as forças do bem que poderíamos sintonizar, e dão-lhe a inspiração de uma curra, palavra vigente na época, um estupro coletivo, atirá-la no chão, explorá-la sexualmente, maltratá-la com animais e partir na galhofa. Então ela se apavora. Quando eles se acercam, ela se apavora e grita por socorro divino. Não estava na rua entregue à sensualidade, estava procurando ser útil, e o seu apelo foi captado pelo centro de orações montado pelo Dr. Bezerra de Menezes e a sua equipe. Então, de imediato, os espíritos perceberam o perigo e o próprio Dr. Bezerra vai em sua ajuda. Aproxima-se e vê que eles a cercam e estão preparando-se para derrubá-la. Apavorada, a moça modesta está acuada. Então, Dr. Bezerra se desloca e vê um veículo policial. Acerca-se do veículo e inspira o chofer para que ele mude a rota. Ele então muda de rota sem saber como, está teleguiado. E os faróis incidem sobre o grupo. Os policiais acercam-se e defendem a moça. Salvam-na do perigo. Os bandidos correm, alguns são aprisionados. Ela toda aturdida agradece. E naturalmente o chefe de patrulha pede para dar uma queixa. Não. Ela não pretende complicações. Ela agradece muito que a levem até a estação central para poder pegar o trem para casa. Os jovens são admoestados e assustados, porque em grupo são covardes. Talvez a sós não fizesse nada nenhum deles, mas em grupo deu estímulo daqueles seres que, dominados pelo clã, avançam impiedosamente. E eles partem e ela volta para casa. Mas é assim mesmo, nessa oportunidade, que uma prece em vários espaços rogando misericórdia. Era uma mãe desesperada, cuja filha tinha sido atirada em um nosocômio, àquela época, um manicômio para alienados mentais. A menina foi jogada no estado de agressividade tremenda. E então a mãe suplica, nesse dia de volúpias, terça-feira do carnaval, pede a Dr. Bezerra que interceda a Jesus pela sua filhinha. E o venerando apóstolo da caridade recebe o apelo e vai visitar a mãezinha. Encontra de joelhos por causa da sua confissão religiosa. Mas ela acreditava na comunicação dos espíritos. Ele examina o quadro mental, vai ao sanatório em que a jovem estava internada. E começa, graças àquela oração, todo um trabalho de socorro para a jovem alienada, que é todo espinha dorsal da obra nas fronteiras da loucura. Então nós vemos também médiuns narrados na obra que foram ao baile de determinado clube da cidade do Rio de Janeiro. Ela médium de corporação, seu marido dialogador. E era um baile de máscaras, um baile de certa licença, e eles vão ingenuamente e se misturam à massa desenfreada. No momento do alcoolismo, do champanhe, do lança-perfume, que na época se usava até a embriaguez, quando devia encharcar os lenços, e intoxicava-se com o perfume que vinha dentro das ampolas de vidro. Então, ela está no baile quando o indivíduo psicopata, inspirado por espíritos perversos, começa a perturbá-la, a gerar uma cena, a criar um problema com o marido. E então os veneráveis espíritos vão atendê-los e sugerem mentalmente: que faz o médico? No momento deste de búlia, de azáfama, no momento de prazer, de jogos sensuais, da busca do erotismo. Então fica uma bela lição para que nos utilizemos desses dias para fazermos também as nossas festinhas
por que não? As pessoas se reúnem em grupos, que vão para fazendas, para propriedades rurais, ou mesmo na capital, para a sede de um clube, como os clubes campestres, os pais que levam os filhos para brincar, mas não para essas imitações bizarras de crianças imitando modelos, desfilando seminuas, em que as mães projetam seus conflitos nos filhos para poder torpedear-lhes os sentimentos desde hoje. O carnaval merece o nosso melhor respeito. Como qualquer outra festa, a festa junina, a festa de 25 de janeiro, da nossa querida São Paulo, não são as festas em si. É a conduta do indivíduo colocada em qualquer lugar. Isso é o que vale. Por isso que o Espiritismo, examinando o carnaval, recorda o carne nada vale, as Saturnais, que agora se prolongaram mais do que nos dias da liberação dos escravos, para que nós não sejamos pessoas puritanas, hipócritas, fingidas, pessoas normais, alegres, joviais, mas que estamos lutando contra as nossas imperfeições. Aliás, frase kardeciana, superar as nossas más inclinações. As inclinações que vêm de épocas recuadas, de vidas pregressas, vícios desta vida. O indivíduo que na idade adulta torna-se espírita tem um bom caminho a percorrer, muitas vezes para arrebentá as fractuosidades desta existência. Então que nos utilizemos desses dias agradáveis do carnaval para repor as forças, para rejubilarmos-nos, para nos dedicarmos ao bem, para ler, meditar, para conviver com a família. Porque então não há desculpa. Se nossos filhos querem ver o desfile, vamos com eles. Se eles querem brincar um pouquinho na festinha dos amigos, estejamos com eles, para que não transforme a festa depois das 11 horas da noite, quando apagam a luz, na promiscuidade de um bordel, para jovens e adolescentes que ainda não têm maturidade nem responsabilidade. Então, ao invés de carne nada vale, o Espírito imortal que nos comanda, que brilhe e que triunfe em todos os dias da nossa vida. Divaldo, nossos agradecimentos a você por todos esses esclarecimentos que você nos trouxe no dia de hoje. Lembrando aos nossos companheiros de casa que esse programa poderá ser assistido novamente em nosso site. Nosso abraço e até o nosso próximo Transição. Perdoados irmãos, que Jesus continue nos envolvendo sempre. Acredito que depois dessa palestra do irmão Divaldo, não nos cabe comentar a importância de nos resguardarmos, nos preservarmos contra as influenciações negativas, quer seja no carnaval ou em qualquer outra festa, se queira vivenciar. E aí ele explica uma série de coisas muito interessantes. É que, na verdade, os espíritas eles não estão isentos das festividades, eles não estão isentos da vivenciarem as experiências da alegria, do prazer, etc., mas com moderação, com respeito, com seriedade. Há uma diferença substancial que Divaldo levantou. As pessoas se entregam à luxúria, ao desrespeito, à violência, à maldade, etc., e as pessoas que vão para esta festa com proposta de se divertirem, como esse casal de médios que foi a um baile e estava se divertindo respeitosamente. Mas é importante nos lembrarmos o seguinte: esses ambientes, como disse o irmão Divaldo, estão poluídos de irmãos menos esclarecidos, que estão procurando aventuras e oportunidades para nos criar as mais diversas situações desagradáveis. Em outras palavras, nos prejudicar. E é claro que, percebendo a nossa condição de trabalhador da Serra de Jesus, para eles é uma aventura extraordinária poder nos prejudicar. Eles, inclusive, ganham pontos quando estão do lado de lá, que conseguem criar dificuldade para um trabalhador da casa de Jesus, quando conseguem interferir no andamento dos trabalhos de uma casa espírita. Eles são promovidos, e para eles é uma aventura extraordinária. Para nós é momento da gente refletir, de parar, de pensar, de buscar a misericórdia divina para que nos fortaleçamos e possamos superar essas dificuldades com equilíbrio e com resignação. Não estamos isentos das dificuldades, é óbvio, e para isso precisamos
ter consciência do que a gente pode e o que não pode. Esse é um grande diferencial. E a gente saber o que a gente pode e o que a gente não pode. Na vida, no dia a dia, na família, no trabalho, na sociedade, no ambiente que a gente frequenta, onde estejamos. É saber o que a gente pode e o que a gente não pode. De modo que a gente tenha consciência que os nossos direitos vão até onde começa o direito do nosso irmão. Nós temos plena consciência que tudo que fazemos aqui gera uma responsabilidade. Se fizermos o bem, esse bem que a gente faz reflete-se em benefício para toda a humanidade. Se praticarmos o mal, resulta em prejuízo para a comunidade que acessa aquela informação negativa, como comentávamos ontem aqui na nossa conversa sobre o Evangelho de Jesus. Portanto, é muito importante aproveitarmos o Carnaval. Quem gosta, particularmente, eu não gosto mais, eu já gostei dessas festas, hoje eu não gosto mais, não me sinto bem. E nesses ambientes de movimento, de festa, nessas arruaças, eu me sinto mal. A qualquer momento eu me sinto como se alguém estivesse prestes a me agredir, me atacar, e eu fico angustiado, eu não me sinto bem. Mas as pessoas, nem todo mundo se porta assim. E é um direito de cada um. Irmão, leva teus filhos, quer ver o desfile, é bonito o desfile, é uma festa extraordinária. Eu, particularmente, gostaria de ver aquele desfile das escolas de samba do Rio. Não para ver a nudez que é apresentada ali, mas para ver a arte, a cultura, a beleza que é apresentada. É uma das grandes obras, é uma das maravilhas da natureza. Então, eu gostaria de ver aquele espetáculo. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, o que resultaria, por exemplo, eu sair dali, quando ao chegar ou ao sair daquele ambiente, naquela multidão, naquele ambiente de violência, de maldade, etc., eu prefiro ficar em casa. Raramente eu vejo na televisão, mas eu prefiro fazer uma leitura, eu prefiro pegar meus netos agora, que é a alegria da minha vida. Eu e minha companheira estamos com um compromisso extraordinário com nossos netos. Aí vamos numa praia, vamos fazer uma visita, ficamos em casa brincando com os netos. Acho que é a melhor maneira da gente passar esses dias e descansar naturalmente. A gente passa o ano todo trabalhando, de repente aparece 3, 4 dias que a gente fica disponível para repousar. A melhor coisa que a gente pode fazer é uma boa leitura, ouvir uma boa música, fazer uma boa leitura de um bom livro, compartilhar da harmonia com a família. Acho que esse é um bom carnaval. É um ponto de vista pessoal, respeitando naturalmente aqueles que pensam e agem diferentemente, mas é bom a gente lembrar, cuidar de que tem a espiritualidade, com aqueles que são trabalhadores da Serra de Jesus, que muitas vezes, por situações extremamente adversas, terminam envolvidos nessas situações desagradáveis, porque somos perseguidos naturalmente. Mas a espiritualidade não nos deixa desamparados, Jesus não nos desampara, Deus não quer que a gente seja instrumento dessa maldade. Agora a gente precisa saber quais os caminhos que devemos percorrer. Todo cuidado é pouco e isso cabe a todos nós. Acredito que com isso a gente, agradecendo a Jesus pela oportunidade, mas agradecendo principalmente a nossa querida irmã Wilma, a família dela, a mãe dela que ela está conosco, e a todos os irmãos que durante todos esses 20 e tantos anos, 27 anos, fizeram parte desses trabalhos nesta casa. E a irmã nos dizia no início que essa é a última atividade a realizarmos aqui neste ambiente de amor. E ontem nós concluímos essa atividade, o irmão Bezerra fazia os agradecimentos extraordinários à família, à médium, por esta oportunidade, e nos conclamávamos a irmos a partir de sábado lá para o novo endereço. Nosso novo endereço vai ser na avenida, eu pensava que era rua, mas é Avenida Poços de Caldas, números 3103, Neópolis, aqui no Pirangi, na terceira etapa do Pirangi. Então, a partir de sábado, pretendíamos já começar a fazer a mudança a partir da manhã, mas hoje estivemos lá e o rapaz está fazendo a pintura. Amanhã vai começar a pintar mais um outro rapaz com ele. E nós pedimos, já que nós vamos iniciar nossas atividades na quarta-feira, que ele executasse a limpeza, a pintura na sala, nos 2 quartos que nós vamos utilizar no passe, nas curas espirituais, e lá no espaço, na garagem ou na área externa, onde a gente vai fazer a nossa reunião, como fazemos aqui. Então, na quarta-feira, com certeza estaremos lá trabalhando. Mas no sábado,
nós vamos fazer a mudança. No sábado pela manhã, quem puder nos ajudar, não tenha cerimônia. Venha para aqui, traga seu meio de transporte à disposição para a gente fazer a condução do que a gente puder levar para lá, por exemplo, cadeira, o que a gente tem que trabalhar lá de imediato. Vamos fazer uma higienização no ambiente, uma limpeza do piso, etc. E já na noite vamos fazer umas preces lá, vamos pedir ajuda à espiritualidade para criar um ambiente propício aos nossos trabalhos. Foi um pedido inclusive do irmão Bezerra. E na quarta-feira, com as bênçãos de Jesus, estaremos iniciando. E já pretendíamos também na quarta-feira iniciarmos a evangelização das crianças. A gente vê as crianças vêm aqui, os pais, além dos nossos trabalhadores infantis que tem aqui, tem um grupo de meninos, futuros trabalhadores, como o irmão diz. E na quarta-feira a gente pretende começar a evangelização propriamente dita. Eles ficam ocupados ali, fazendo desenho, brincando. Nós queremos que eles continuem envolvidos nesse entusiasmo, envolvidos por esse entusiasmo, mas que façam a evangelização. E aí nós vamos começar também os nossos estudos. Nós vamos fazer um curso, vamos recapitular os nossos conhecimentos que a gente já vivenciou nesses primeiros dias que vamos trabalhar lá. Em seguida vamos implantar o estudo sistematizado da doutrina. Na sequência, nós vamos implantar o estudo da educação da mediunidade, vamos preparar os trabalhadores da casa e quem está frequentando a casa e que queira estudar. Vamos preparar a Seara de Jesus, como já fizemos em outras oportunidades em outros lugares. Eu acho que essa é a nossa oportunidade de mostrarmos o quanto nós amamos Jesus e o quanto estamos dedicados à sua causa nesse momento. Por isso nós vamos fazer uma prece de agradecimento a Jesus. A nossa irmã Wilma está ocupada lá com a nossa irmã. E aí eu gostaria... Tem alguma coisa que a gente coloque aí para ficar sustentando enquanto a nossa irmã Wilma, para que ela faça a prece de encerramento da nossa atividade? Qual o número da casa lá? Lá, 3103. Capaz de quê? A placa fica literalmente no muro do lado do ancião evangélico. Sabe? O evangélico fica de frente a uma feirinha, Exatamente. A feirinha do Chiquinho do lado Exatamente. Exato. Lá evangélico fica do lado esquerdo. Do lado esquerdo. A gente Aí sobe. é vizinho, Não, fica naquela rua, na terceira quadra do lado esquerdo. Eu sei naquela rua. Aquela rua direta, vai procurar o número 3103, tem uma placa de acrílico lá bem grande, é fácil. E nós vamos colocar. Exatamente, nós vamos colocar lá os indicativos, vai ser fácil. Atualmente os portões são 2 portões grandes de ferro, toda a extensão do muro são portões corredícios, né? Atualmente aqueles portões estão pintados de vermelho. Como o rapaz está pintando a casa, acredito que ele vai pintar também. Mas a princípio, em frente a 2 grandes árvores que tem do lado direito, na calçada, a casa fica do lado esquerdo. Se eu não estou enganado, é a antepenúltima casa antes do cruzamento. Que a gente sai do lado evangélico, do lado direito tem um muro daquele conjunto de prédios, né? E lá na frente tem uma rua, um cruzamento. É a antepenúltima casa do lado esquerdo, nós chegarmos no cruzamento. É muito fácil a gente encontrar. E aí nós estaremos lá em nome de Jesus. Tem mais alguma coisa para a gente continuar rodando enquanto a nossa irmã Wilma vem? E aí gostaríamos de pedir a ela que, como dona da casa, como sustentáculo desse trabalho ao longo desses 27 anos, que ela fizesse os nossos agradecimentos a Jesus por todas essas oportunidades. Particularmente, eu gostaria de, primeiramente, agradecer a Deus, ao amado Mestre Jesus, a irmã Bezerra de Menezes e a nossa irmã Wilma, que nos recebeu aqui. Eu tive muitas oportunidades de conversar com o irmão Bezerra, quando nós trabalhávamos lá no Centro Espírita, ou na Associação Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, no CEABEM. E ele nos dizia da importância que é para todos nós trabalharmos na Seara de Jesus. E ele dizia, olha, vocês não são trabalhadores do centro, não são trabalhadores de João Cecílio, que era o médico, não são trabalhadores de Bezerra de Menezes, vocês são trabalhadores de Jesus. E todos vocês que estão nesta casa, vocês foram trazidos por mim a pedido do Mestre Jesus. Quando nós saímos daquela casa, deixamos um cadastro de 248 trabalhadores cadastrados. E vamos chegar a isso breve, se Deus quiser. Porque lá no futuro próximo estaremos trabalhando, por enquanto, à noite, mas as nossas ideias é que futuramente, em futuro próximo, estejamos trabalhando durante o dia, de manhã e à tarde e à noite. A casa vai crescer em nome de Jesus. E aí,
profundamente agradecido, primeiramente a Jesus, como disse, a Deus nosso Pai, que nos possibilitou esta oportunidade de estarmos aqui. E aí eu só tenho que agradecer, apesar de ter tido a oportunidade, e tenho a oportunidade de trabalhar em outros lugares, como trabalho ainda, mas tem lugar que a gente se afina com o trabalho, se afina com as pessoas, e é demais. Eu tenho uma paixão pelo irmão Bezerra de Menezes, onde ele está, graças a Deus a gente está perto. E o máximo que eu possa fazer aqui não corresponde absolutamente a nada do que eu tenho que agradecer pelo que ele tem feito por mim, pela minha companheira, por minha família e por todos nós. E aí eu peço a nossa irmã Wilma que agradeça, eu acredito que em nome de todos nós, por essa oportunidade que estamos aqui, que transfiramos essas alegrias lá para a nossa nova casa, em nome de Jesus. Graças a Deus, não é? É uma alegria muito grande. Conversava ali com as nossas irmãs lá dentro. Eu não vou ficar triste porque o trabalho continua, não é? A gente foram só aqui nessa casa foram 27 anos, né? 27 anos que a gente passa por cima de dificuldades, não é só flores, né? Até porque a gente sabe que trabalhar com um lar espiritual não é fácil, mas assim, de muita alegria. E o querido Amadeu, que é o presidente da nossa casa, Amadeu é um homem que todos conhecem, né? Sabem perfeitamente da seriedade de Amadeu. Amadeu também conhece o irmão Bezerra mais do que ninguém, né? Então ele chegou aqui, ele sabe da presença do irmão Bezerra aqui. E obviamente que a presença do Amadeu só veio somar, não é? Só veio somar. E nós vamos em frente, né? Seguindo a nossa missão. Eu agradeço a Deus amorosamente, né? Por todos os dias que abri a minha casa para transformar na nossa casa. Isso foi com muita alegria, não é? Foi com muita alegria. E a gente sabia que ia chegar um dia que, tendo o trabalho crescido demais, nós tínhamos que sair daqui, não é? Então a gente está saindo, estamos indo para a rua Poço de Caldas, número 3103, número 3103. E se Deus quiser, a nossa intenção é que o trabalho cresça cada vez mais. Lá a gente vai poder ter a evangelização infantil, que é uma das coisas que o irmão Bezerra, né? E se Deus quiser, o nosso trabalho vai adiante com a graça de Deus. E a gente eleva o nosso pensamento a Jesus. Vocês gostaram da palestra do Divaldo, né? E a gente eleva o nosso pensamento a Jesus. Pedir que hoje o passe seja coletivo. Diga, por favor, alguém do grupo, desligue as luzes. Meu irmão, vá. Eu vou também chamar seu Medeiros, para que ele dê uma palavra na última reunião da casa, né? Da casa nesse ambiente, né? Na casa nesse ambiente, porque a casa continua, graças a Deus, e tenho certeza. E Amadeu vai conseguir, junto com todos nós, porque o trabalho não é feito sozinho. Esse trabalho ele não foi feito sozinho. Pensa, meu Deus, esse trabalho foi feito com todos nós. Todos que por aqui passaram, os que ainda estão, os que saíram, a gente só tem muito a agradecer. E agora é continuar lá no novo endereço, com a graça de Jesus. Boa noite a todos. Eu, sinceramente, não sei muito o que dizer nesse momento. Da minha parte, é só agradecer por tudo que vivi e vivenciei aqui, nesta casa aqui com os amigos. Vamos esperar os novos tempos. Vamos ver os caminhos que teremos que percorrer para que a gente lá na frente possa
tirar uma conclusão. Se andou, se parou, regredir não podemos. Mas, como já disse, quero agradecer essa oportunidade última de estarmos aqui neste imóvel, já que vamos seguir outro endereço. Espero que esse novo endereço tenhamos mesmos bons fluidos e possa abrigar todos nós, aqueles que seguirem com a casa. Obrigado. Eu vou passar para a nossa irmã Mirna, que é a Mirna, ela toma conta, dirige o departamento Pétalas de Amor, que é aquele departamento da casa que dá o enxoval a pessoa que está gestante, que não pode comprar. Então, para ela dar também a palavrinha dela, e depois a Joanise, que dá a apometria, para que vocês conheçam, né? Boa noite. Então, nós estamos começando um trabalho do grupo Pétalas de Amor, que é muito amor que nós fazemos esses trabalhos. E agora, em nova casa, nós vamos ter a oportunidade de realmente exercermos o trabalho, a função do grupo. Vamos ter espaço para a gente se reunir com as pessoas que quiserem cooperar. Quem souber costurar, quem souber fazer qualquer atividade em relação aos enxovais. E vamos também ter condição de receber doações. E eu pretendo, assim, escolher um dia na semana para que haja essa reunião de pessoas, futuras mães também, que queiram também participar do enxoval que vai receber para seus filhos, e que possamos realmente fazer o trabalho como é para ser feito. Então, eu quero também agradecer a oportunidade que me foi dada com este trabalho, que é um trabalho que eu já faço há muito tempo. E aqui agora eu vou poder me dedicar mais. Então, vamos contar com a presença de todos e com a colaboração. E quem quiser participar, estamos aqui à disposição. Eu queria convidar a Joanise. Joanise é a presidente do trabalho da apometria, né? Joanise é a pessoa que, acho que há 3 anos, ela dirige a apometria, né? Tudo da apometria é com Joanise, é um trabalho que ela se dedica muito, porque não é fácil preparar a apometria. Então eu queria também apresentar a vocês, para que vocês... É como se a gente estivesse despedindo desse só do imóvel. Boa noite. A apometria, como muita gente já me conhece, né, não é mais novidade, e para quem está fazendo também já sabe mais ou menos como funciona. E quem está começando, né, o trabalho da apometria não vai mudar só o ambiente, mas o trabalho vai continuar o mesmo. Né? Esse mês de março nós vamos ter as 3 sexta-feiras, né? A primeira, a segunda e a terceira. Nós vamos ter a apometria sequenciada, porque devido às coisas não deu para fazer esse mês como a gente gostaria, né? E no mês de março e depois, no mês de abril, nós vamos voltar a fazer alternado, né? De 15 em 15 dias a gente faz a apometria, né? Como todo mundo sabe, a apometria tem sido um trabalho assim, muito gratificante, né? Porque a gente vê o depoimento das pessoas que fazem, o quanto que já foi alcançado de benefício. E é um trabalho que não é só o grupinho aqui que está fazendo, ele tem uma abrangência muito maior, né? Porque só no mundo espiritual, os irmãos que são socorridos, que são atendidos, eu acho que umas 3 vezes maior do que os encarnados que são atendidos aqui no dia da apometria, né?
Então é um trabalho muito abrangente que, assim, a gente tem muita satisfação em realizá-lo. Né? É muito gratificante. Né? Acho que é isso aí. Obrigada. Então, gente, a gente leva o nosso pensamento a Jesus. Vamos fazer, vou passar para a Ana, para você fazer a prece, Ana, pelo menos. A Ana é a esposa do Amadeu, é a nossa companheira, não é? A companheira de trabalho nosso, como todos vocês são. Queridos irmãos e amigos, agradecemos a Deus Todo-Poderoso, a nossa Mãe Maria Santíssima, aos nossos queridos irmãos que trabalham no anonimato, por este momento maravilhoso. E rogamos Jesus, nesses instantes, que pedimos de joelhos aos solos, Pai amado, a nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe de todos nós, imploramos, Mãe única, que nesses instantes, acoberta todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e principalmente os nossos inimigos. Rogamos a Ti, Pai amado, o socorro para todos aqueles enfermos do corpo e principalmente do espírito. Agradecemos a oportunidade que tivemos quando aqui entramos com a enfermidade do corpo, rogando a Jesus a misericórdia para o nosso corpo enfermo. E através desse irmão amigo, companheiro de todos nós, companheiro daqueles mais humildes, humilde do corpo e principalmente aquele humilde do espírito, aqueles enfermos, aqueles que ainda não tiveram condições, Jesus amado, de compreender, entender e aprender o que é a doutrina espírita. Para sermos espíritos não é necessário que sejamos doutores de todas as faculdades, nem de qualquer uma faculdade. É de compreender, de aprender a calar, a ouvir, a estender a mão amiga para aquele que se faz necessário na hora da dor, da enfermidade, do ouvir e aprender a calar e compreender, estar no lugar daquele que naquele momento não está em condições de julgar. Quem somos nós, Jesus amado, para poder condenar o nosso próximo? Porque Jesus nos diz: amai-vos uns aos outros. E assim, Pai amado, te agradecemos, de joelhos aos solos, por bater nesta porta, por encontrar este irmão amigo que com coração aberto nos diz: seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Deus. Obrigado por existir esta irmã e esta família. Obrigado por ter cruzado esta porta. E rogamos, Jesus, socorra todos nós. Que as bênçãos de amor, de paz, de luz, possa continuar sempre com esse trabalho maravilhoso, que não é nosso. Todos nós, como diz o nosso querido irmão Bezerra de Menezes, todos nós fazemos parte. Assim, possamos nós trabalhar com amor, com respeito, orando pelos nossos irmãos. Que tenhamos nós a condição de ligar para dizer: Jesus, proteger os nossos irmãos.
porque todos nós, Pai amado, somos doentes. E assim, Jesus amado, possamos nós fazer a prece que Jesus já nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixeis cair nas nossas próprias imperfeições, mas nos livra de todo mal. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pelas provações, dai luz àqueles que procuram a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, dai-nos a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho onde possa refletir a vossa santa e divina imagem. Jesus amado, Mestre querido, te rogamos pela nossa Mãe Maria Santíssima e a ela dedicamos a prece, para que ela com seu manto sagrado possa iluminar cada vez mais a nossa irmã Wilma e todos os seus familiares. Que a nossa Mãe Maria Santíssima possa abraçar a nossa irmã a cada momento da sua vida, para que ela possa seguir em frente para o alto, porque Jesus não desampara nenhum de seus filhos. Nenhum de nós estamos aqui por acaso. Nenhum de nós estamos sozinhos. Estamos, sim, na necessidade de cada vez mais estudarmos e aprender, ouvir cada vez mais o Evangelho de Jesus. Queridos irmãos, que a paz, a luz, o amor do Cristo, o amor da nossa Mãe Maria Santíssima possa continuar cada vez mais nesse lar, nessa família, neste quarteirão de rua e naquele ambiente onde vamos cada vez mais seguir em frente, ajudando e auxiliando aqueles que vai bater naquela porta, para que unido e reunido em nome de Jesus, cada um tenha o êxito necessário, porque não depende nenhum de nós, e sim de cada um de nós, que possamos fazer a nossa reforma íntima, que possamos pedir a Deus Todo-Poderoso que higienize a nossa mente, o nosso coração, e aquele que mais nos prejudica, a nossa língua. Queridos irmãos e amigos, que a paz do Divino Mestre Jesus continue com todos nós, com todos vós, irmãos amados, hoje, agora, amanhã e sempre. Que a luz do Divino Mestre Jesus, a grande estrela que brilha no horizonte, possa iluminar a caminhada de cada um. Muito obrigada. E assim, a gente dá por encerrada a nossa reunião da noite de hoje, desejando a todos um bom final de semana, de muita paz e muita luz, e até quarta-feira no novo endereço, se Deus quiser. E um feliz carnaval, né, gente?